Vamos começar com as notícias, então, daquelas que servem pra gente amaciar o campo antes, né? Matéria aqui do Leonardo Sakamoto. Comunismo é ameaça para 44% diz IPEC, mesmo que não saibam o que é isso. Vocês viram isso aqui? Criminalização do comunismo já na plaquinha aqui, com o word art, né? Isso aqui é Reaça Aesthetics. Olha só. Pesquisa IPEC, divulgada nesse domingo, aponta que 44% concordam totalmente, 31% ou em parte... Peraí, nossa... Ah, tá. 44% concordam totalmente ou em parte com a afirmação de que o Brasil pode se tornar comunista. Eu tava confuso aqui na maneira como os dados estavam sendo mostrados. O fascinante é que muitas dessas pessoas não fazem ideia do que seja comunismo, repetindo chavões ensinados por lideranças da extrema-direita que usam o termo para identificar e controlar o seu rebanho. A palavra comunismo, retirada de seu sentido original de propriedade comum dos meios de produção e da ideologia por ela sustentada, se tornou no Brasil um simples comando para linchamento digital, independentemente de quem esteja do outro lado. O objetivo é tirar a credibilidade e destruir muitas vezes para servir de exemplo, e consequentemente esse processo tornou a palavra depositária do mal, e um grande mal é sempre temido e vira uma ameaça. Tem aqui um exemplo que ele deu que eu achei interessante. Aqui, ó. Ouviram dos seus mentores que comunismo é um tipo de governo formado por vagabundos que não gostam de trabalhar, que ajuda a perverter sexualmente pessoas de bem, destruir famílias, controlado por bilionários pedófilos e autores de Hollywood que tentam vacinar o cidadão com chip de 5G. Essa sequência aqui é impressionante, né? É extremamente precisa da situação. Graças à sabedoria que circula nas redes sociais, descobrimos que a cantora Madonna, a revista Economist, as Nações Unidas, o jornal New York Times, a Rede Globo, o Facebook, o Twitter, o cantor Roger Waters, o filósofo e economista Francis Fukuyama, a deputada de extrema-direita Marine Le Pen, banqueiros multibilionários e a multinacional Pfizer são comunistas, além de Leonardo DiCaprio e Tite, óbvio. A pior de todas aqui é a Marine Le Pen, sabe? Ela é a que ficaria mais ofendida com isso. Concordo com você, o comunismo já foi melhor frequentado. Editorial Carluxo, sim. Faltou Last of Us, Pô, o Sakamoto não falou do Last of Us aqui, né? O Papa é... com certeza. Só que, gente, o que eu queria mostrar pra vocês é outra coisa. Eu peguei aqui a maneira como o IPEC, que é uma empresa privada, diga-se de passagem, fez a pergunta, ó. IPEC, 44% acreditam que o Brasil corre risco de virar um país comunista. Pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 6 de março e tem margem de erro de 2 pontos. Olha só. O Brasil corre risco de virar um país comunista? Gente, pouquíssimo enviesada essa pergunta, né? Corre risco. Já logo na pergunta, os caras já metem essa. Porra, se você coloca a palavra risco na pergunta, é claro que você já tá enviesando a resposta. A pergunta, se fosse ser um pouco melhor, seria: o Brasil tem a possibilidade de virar um país comunista? E eu não vou entrar no mérito aqui de país comunista, tá? Estão deixando a gente sonhar. O Roger Waters, que teve um episódio fantástico das pessoas ensinando pra ele o que a música dele queria dizer, né? Todo mundo sabe que o The Wall é sobre construção civil, né? A fome do Brasil ter o risco de acabar é como se a pergunta fosse essa. Então nós temos aqui o 48% discorda totalmente em parte, e aqui o 44% concorda em parte ou totalmente, e 6% não sabe. Bom, pelo menos 48% são um pouquinho mais sensatos, porque mesmo... Assim, a pergunta é tão ruim que ela deve até englobar comunistas que acham que isso não é uma possibilidade porque a gente ainda não construiu as condições, que acham que a pergunta é ruim porque tem a palavra risco, enfim, né? Várias fitas aqui. Mas eu só queria mostrar pra vocês como é que a pergunta foi feita, porque, assim, neutro, isento e apartidário essa pergunta, né? Devia ter a opção tomara que sim, né? Eu vivi pra ver o Reinaldo Azevedo respondendo, infelizmente não, pra esse comentário. Cara, trotskista-leninista, né? Reinaldo Azevedo, o maior trotskista que a gente tem. Aí agora passando pro bloco, atualização sobre coisas que a gente já falou. Então vamos lá. Não foi de graça. Presos no 8 de janeiro relatam ter recebido dinheiro para ir ao Distrito Federal, do Aguirre Talento, aqui na UOL. Vou pedir pro meu editor colocar a galera gritando: eu vim de graça! Não foi de graça. Desempregado e sem fonte de renda, Douglas Augusto Pereira, de 34 anos, decidiu se juntar a um acampamento de manifestantes bolsonaristas no 14º Grupo de Artilharia de Campanha, quartel do Exército de Pouso Alegre, Minas Gerais, cidade onde reside. Após permanecer algum tempo no local, Douglas estreitou relações com os demais participantes até receber um convite para viajar na companhia deles a Brasília. Os acampados no quartel planejavam participar de um ato antidemocrático convocados nas redes sociais para o dia 8 de janeiro contra o presidente Lula. Sem trabalho, Douglas topou a oferta quando soube que receberia dinheiro para viajar, aproximadamente R$ 1.200 limpo e higienizado em dinheiro vivo e transferência de Pix.
Esse relato foi feito por ele próprio no depoimento à Polícia Federal, após ter sido detido por causa do ato antidemocrático do dia 8 de janeiro. Douglas admitiu ter recebido os repasses dos manifestantes, que também estavam acampados no quartel de Pouso Alegre, e forneceu aos investigadores os dados da sua conta. Abre aspas. O pessoal que estava acampado em frente ao 14º GAC, em Pouso Alegre, Minas Gerais, realizou uma vaquinha para arrecadar recursos que custearam a vinda do interrogado, contou a PF. Prosseguiu no seu relato, recebeu aproximadamente 1.200 no Pix, em espécie. Contado e achada certa. Questionado sobre os financiadores, Douglas respondeu: recebeu os recursos de diversas pessoas, não tendo um responsável pela arrecadação. É, né? O cara, tipo, quem te financiou? Pô, isso aí, não posso falar não. Várias fitas aí. Foram várias pessoas e ninguém ao mesmo tempo, né? Queria eu ter mandado meu Pix e fugir? Cara, isso rolou. Rolou golpe do Pix com essa galera. Da galera falando, doe esse Pix aqui pra financiar a manifestação patriótica e saindo no urubu do Pix total, assim. Tem uma parte aqui, eu não sei se é dessa que eu li, que eu achei extremamente engraçada. Deixa eu ver se eu acho. Acho que não é dessa, é da próxima, ó. Que é um complemento aqui. Evangélicos presos no 8 de janeiro dizem à Polícia Federal que foram mobilizados por igrejas. A Gay Talento também na UOL. Evangélicos bolsonaristas que viajaram a Brasília para participar do ato antidemocrático do dia 8 de janeiro relataram em depoimentos prestados à Polícia Federal que igrejas de diversos estados do país bancaram ônibus e organizaram caravanas para o evento. A UOL obteve e analisou durante a última semana cerca de 1.000 depoimentos sigilosos da PF, prestados à PF por extremistas presos num acampamento antidemocrático no quartel-general do Exército logo após o 8 de janeiro. Aí aqui o que eles estão fazendo, né? A documentação inédita está sendo analisada pela Polícia Federal para o aprofundamento das investigações sobre os financiadores e organizadores. Como havia uma grande quantidade de pessoas a serem ouvidas, os termos de depoimento são curtos e poucos se aprofundam. Relator das investigações, o ministro do Supremo Federal, Alexandre de Moraes, foi quem determinou as prisões dos participantes do acampamento no quartel-general. Aqui, ó. Moradora de Sinop, Cirlei Siqueira, afirmou à PF que viajou em uma excursão da Igreja Presbiteriana renovada, mas não deu detalhes sobre o financiador. Também morador de Sinop, Jamil Vanderlino, afirmou ter viajado em um ônibus financiado por igreja. Questionado sobre os detalhes, ele se recusou a responder às perguntas da Polícia Federal. Fará uso do seu direito de permanecer calado. A Igreja Presbiteriana Renovada é uma igreja séria que não fez ou não faz nenhum tipo de investimento que não seja baseado em sua conduta missionária eclesiástica. Portanto, não existe a possibilidade de financiamento em qualquer movimento fora de suas atribuições. Não temos conhecimento de quem são dois citados, nem tampouco qualquer envolvimento com financiamento e excursões para Brasília. Nem a igreja nem o corpo de pastores tem qualquer envolvimento com os atos citados em 8 de janeiro. Aqui, ó, essa parte que eu achei muito engraçada. O outro alvo, preso pela PF, morador de Maceió, Ademir Almeida da Silva, diz que tinha a remuneração mensal de R$400, citou o nome de um pastor da Igreja Batista, Adiel Brandão de Almeida, como um dos financiadores de sua viagem. Procurado, o pastor disse que viajou com Ademir para Brasília e que cooperou durante a viagem porque ele estava com pouco dinheiro, mas que não houve relação da igreja com essas despesas. Essa aqui é fantástica, abre aspas. Ao longo da viagem, a gente foi cooperando com ele. Ele pagou algumas coisas. Ele estava com pouco dinheiro. Alguns lanches nós rateamos. Rateou, hein? Rateou. Outros lanches não. Além disso, nós não tivemos participação em nada disso daí. Isso é financiar a ida de alguém? Não é. Financiar é quando você está dizendo que todas as despesas, transporte, comida, almoço e janta eram por minha conta. Aí seria financiar. E mesmo que alguém fosse financiar, não é da conta de ninguém não, disse Almeida. Ou seja, não fiz. Mas se fiz, isso não é problema seu. Filha da puta. Não fiz e se fiz foi só um pouco. E se fiz muito, não é problema de ninguém. Ou seja, fiz mesmo. Mas se fiz, não é da sua conta. Seu bosta. E não tem problema nenhum. Eu achei fantástico. O cara pegou ar total aqui com a pergunta. O erro dele foi amar demais, né? Enfim, essa notícia aqui valeu a pena ler só por esse depoimento maravilhoso do cara que não fez, mas se fez, isso aqui não tem problema nenhum. Seu merda, seu lixo.